Oi, irmão, paz. O pastor falou que o tempo já está curto, né? E ainda bem que, até eu falei, pastor, ainda bem que eu tenho pouco tempo. Não estou nervoso, não. Só um pouquinho. A palavra que eu trouxe hoje, irmãos, é uma palavrinha que há muito tempo atrás eu faço um trabalho evangelístico lá na Uzi Minas. E depois que eu conheci Jesus, eu entendi que o preço que ele pagou na cruz, que de forma eu podia pagar ele? A gente não tem como pagar ele. Ele simplesmente falou no meu coração: fale de mim para essas pessoas que estão perecendo. E de lá para cá, irmãos, eu tenho levado a palavra de Deus onde eu piso a planta do meu pé, a honra e glória do Senhor, não minha, porque de mim não pode sair nada. Nós somos pecadores, eu não merecia nem estar aqui em cima. Mas o Senhor, Ele é digno de toda a honra, toda a glória. E Ele manifesta a tua glória através de nós, pecadores, né? Então, eu falo: Senhor, me usa, eis-me aqui. E onde eu tenho ido no meu trabalho, porque 1/3 da nossa vida é trabalhando. E aí eu falei: Senhor, o que eu posso fazer? Ele fala de mim. E aí comecei a fazer um trabalho evangelístico na Uzi Minas. Geninho sabe como é que era difícil. Há 20 anos atrás era muito difícil. Mas aí eu abri mão do café da manhã para poder juntar com os irmãos que era da igreja, para poder levar a palavra para os irmãos. E Deus foi me abençoando de uma forma, irmãos, sobrenatural. Porque aquele 15 minutos era tão edificante que eu ia trabalhar numa paz interior tão grande que eu fazia meu trabalho com maestria. E era sempre elogiado, porque eu nunca gostei de elogio do homem, mas Deus recompensa, o homem não. O Deus recompensa. E aí, trabalhei 10 anos na Série 2, o Geninho conhece lá. Eu olhei para o porto, assim, que é uma outra área da usina, que era o sonho de consumo de qualquer operador, operar numa área portuária. Só que para ir para lá, tinha que fazer uma triagem de mais de 300 operadores para 10 vagas. Aí eu falei: Senhor, eu estou fazendo um trabalho aqui nesse local, gostaria de ir para lá, mas para fazer a tua palavra, a tua vontade, me usa. Se for mesmo real que eu estou servindo para alguma coisa para o Senhor, me abençoa me levando para lá. Mas não sabia nem o que era aquela máquina. E aí o Senhor me levou. Cheguei lá, era disputa de imediato, 40 vagas para 12, porque fizeram um pente fino da área toda da usina, né, Geninho? Lá, muita gente, né? Eu estava entre os 40 sem saber, foi Deus que colocou entre os 40. Só que desses 40 só saía 12. Eu pensei nos apóstolos, E eu nunca tinha aprendido, nunca tinha operado aquela máquina. Eu falei: Senhor, essa máquina, nem pensar. Mas Deus, Ele me colocou lá. Fiquei entre os 12. Fiquei em 8º lugar, sem conhecer a máquina. Fui lá, fiz uns testes lá. Deus me deu uma capacitação de ir em casa com cabo de vassoura, uma linha, aprender um balanço de uma máquina de 50 metros de altura. Oh, Deus! E aí, eu falei: Senhor, o que eu faço aqui na área? Eu tenho que falar da tua palavra. Aí veio essa palavra que está em Gálatas 2:20. Até o pastor Wagner falou esses dias. E essa palavra está sempre comigo onde eu vou. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E aí, quando eu estava fazendo os trabalhos de evangelístico, eu falava muito para o pessoal assim: Senhor, como é que eu vou trabalhar num lugar que eu não conheço o equipamento? E as pessoas com própria, assim, uma certa mágoa de eu estar lá sem o conhecimento, porque lá tinha os trabalhadores da área que já conhecia mais ou menos o equipamento dos navios, que é menor do que esse. O Senhor fala: simplesmente só entra na minha direção, deixa comigo. Irmãos, eu falei: Senhor, primeiro eu vou fazer a obra. Se eu estou aqui foi porque o Senhor me colocou, não foi o homem. E Ele está me honrando aqui. Embora eu não sou merecedor, mas Ele me honrou aqui. Aí comecei, irmão. Deus me deu uma maestria tão grande que falaram que eu virei o dono da máquina lá. Isso no espaço de 3, 4 anos. E aí eu comecei a trabalhar e evangelizar. Porque eu falava para as pessoas, porque Deus me colocou ali. Deus me colocou. E aí eu tinha que colocar em prática aquilo que eu aprendi de Jesus. E um dia eu perguntei para Jesus: o que eu posso falar, Senhor, para poder te agradecer por tudo que tu me fez? Ele falou: simplesmente fala de mim. E hoje
Eu sou aposentado há 6 anos, e quando eu me aposentei, a primeira coisa que eu falei para o Senhor, e falei assim, que nem Paulo, né? Agora combati o bom combate, não preciso mais trabalhar, e não preciso mais, né? Me livrar dessa profissão que é muito perigosa. Graças a Deus nunca tive nada de acidente. Aí o Senhor, não, você vai continuar no teu trabalho, na mesma função e falando de mim. Hoje eu estou indo no Espírito Santo. Fabi, tem a foto aí? Tem aparecendo a foto aí de 8 pessoas já no caminho do Senhor, dos 12 que estão na van comigo. Não é o Toninho não, viu? É Jesus. Porque aí tem gente que era ex-usuário de droga, e aí eu sempre no meu canto quieto, trabalho, graças a Deus, é Deus que capacita, e sou muito elogiado no meu trabalho, e a empresa já quis até me contratar lá, mas eu não fui por causa da Rita, ela é concursada, eu não quero sair daqui. E aí eles falam assim, poxa, você dá um bom testemunho no teu trabalho, isso é bom, irmãos, isso é bom. Eu vi essa semana o Wesley também, foi abençoado lá no trabalho dele lá, que bom, né, trabalhar assim, né, a gente dá o nosso melhor, porque a gente não busca ser visto pelos homens, sim pela graça de Deus, porque se você não honrar Deus no teu trabalho, não vale nada o que você faz. E aí eu estou neste trabalho evangelístico, que o pastor só me deu 5 minutos, se eu fosse falar da usina, ia ficar 1 hora aí, pastor. Então, é gratificante, amanhã mesmo eu vou voltar lá à viagem, né, no trabalho. O trabalho do evangelismo continua, porque nós aqui, nessa foto, 1 hora antes da janta, a gente faz 1 hora de célula. O menino que está me ajudando aí, ele é pastor da Assembleia de Deus, fruto do evangelismo das Minas. Porque quando eu encontrei ele na primeira viagem, ele falou assim para mim, Paz do Senhor. Eu falei, você? Ele, como assim? Tu não falava de Jesus lá na área, mas eu não sabia que você ia se converter? A gente fala para uma pessoa, mas Deus usa para outra, né? Eu te ouvia quando você falava, mas eu saía, mas eu te respeitava. E eu vi que realmente Deus te usava. Hoje eu sou pastor da Assembleia, todo empolgado, né? E você? Eu era porteiro e não sou mais. Olha o que Deus faz, né, pastor? Esse menino que está comigo, ele é pastor da Assembleia de Deus, ele vai vir qualquer dia aqui, pastor. Ele vai dar o testemunho dele aí. Até convidei ele já. E ele, para a honra e glória do Senhor, é um menino muito abençoado, ele prega esse Jesus mesmo, ex-usuário de droga, deu muito trabalho para a família dele, mas hoje ele serve um Deus de uma forma sobrenatural. Eu peguei ele e falei, bom, a minha igreja tem célula, a tua? Não, a minha não tem célula, vamos implantar uma célula? A gente faz o trabalho de evangelismo e vamos trabalhar no 0 hora ainda, para poder ter o dia todo livre. Olha só que benção. E aí, a dona da pousada também já está ouvindo a palavra de Deus, os funcionários, né? Como eu falo para os irmãos, de mim não sai nada, irmãos. Não pode sair nada, mas Deus capacita. Eu falei um dia para Jesus assim, Senhor, o que eu posso fazer para melhorar meu desempenho? Sabe o que ele falou para mim? Simplesmente se sujeite a falar de mim para essas pessoas que estão se perdendo. De lá para cá, meus irmãos, eu não consigo ir para um lugar sem falar da palavra de Deus. É por isso que Deus faz tudo isso, né, Rita, que tem feito nas nossas vidas, né? Eu sou muito abençoado por Deus, embora não sou merecedor, mas Deus, Ele não vê para esse lado, Ele vê para um lado que Ele fala, fale de mim. E esse versículo mexe muito comigo, porque se Ele entregou a vida dEle por mim, se eu falar de Jesus, que não é nada assim, que eu posso fazer além disso. Ele fica muito contente comigo nessa parte, porque no começo foi muito difícil evangelizar. Quem evangeliza sabe, é afronta, julgamento. E aí, a primeira coisa que eu ponho em prática é dar bom testemunho onde se pisar a planta do seu pé. Porque se você não der bom testemunho, não serve de nada, como o irmão Sérgio falou agora há pouco. Então, eu procuro sempre fazer o trabalho, dar o melhor de si, não quero ser melhor que ninguém. E aí os elogios vêm, mas eu falo, quem capacita é o Senhor. E um desses das fotos, um dia estava lá se drogando, eu cheguei e sentei perto dele. Ele ficou assustado, quis apagar o cigarro dele lá, eu falei, não, eu só quero sentar do teu lado. Aí ele falou, não, mas eu respeito. Olha só, irmãos, eu respeito, você é um homem de Deus. Eu falei, poxa,
Eu também já fiz coisa errada. Eu já bebi muito. Ah, mas bebida não é droga. É sim. Bebida é uma droga. Mas eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te abraçar. Esse alemãozinho da foto que apareceu aí, ele começou a chorar que nem criança no meu ombro e falou: realmente, eu estou precisando buscar a palavra. E está aí com a gente, firme e forte aí com a gente, caminhando. Era uma pessoa muito difícil de se lidar, hoje está tremendamente ali, calmo, tranquilo. E ele fala: é muito bonito o trabalho que vocês fazem. Aí eu falo para ele que Jesus pagou um preço, e não foi um preço pequeno. Ele deu a vida dele por mim e por você. Por isso que eu estou aqui, falando do amor dele para você. Ele me agradece todos os dias, irmão, nas viagens que eu vou. Ele me leva a lanche, ele me faz isso. Eu falei: meu irmão, tremendo. Pastor, eu vou ficar só nesse aqui, senão outro dia eu falo aí mais tempo. Teve muitos testemunhos na minha vida que Deus fez na minha vida. Qualquer hora eu falo para os irmãos aí, tá bom? Deus abençoe todos vocês aí, tá? Vamos ficar em pé, meus irmãos.